Oi pessoal, Anderson Hernandes da Tactus Contabilidade. Eu estou aqui em Boston, nos Estados Unidos, gravando o conteúdo para você e vou falar como é que você pode prever, como é que você pode se resguardar de ter surpresas em relação a problemas tributários e contábeis na sua pequena empresa, caso você venha descobrir algo lá na frente, tá bom? Mas antes de mais nada, você já dá um like nesse vídeo aqui, ajuda o meu canal a crescer e para que eu possa produzir conteúdos de uma maneira diferente, como eu estou aqui produzindo nesse lugar maravilhoso que eu estou aqui em Boston. Muito bem, então o que nós observamos que tem acontecido com muita frequência? Você tem uma empresa, essa empresa você conduz ela durante algum tempo e aí quando você chega a um determinado momento você descobre que tem um passivo tributário ou descobre que tem um problema contábil que ficou para trás ou descobre que algum serviço não foi executado de forma correta ou descobre, por exemplo, que deixou de ser executado algum tipo de serviço que a sua empresa era obrigada, ou deixou de ser entregue alguma obrigação acessória que a sua empresa tinha que entregar. Como é que você lida com isso? Como é que você pode se precaver em relação a isso? Isso é uma coisa muito comum e para você se precaver não é tão difícil assim. O que você precisa, em primeiro lugar, é ter o mínimo de conhecimento do que é o trabalho de uma empresa contábil. E eu vejo que os empresários, os pequenos empresários de modo geral, eles tendem a terceirizar a responsabilidade das empresas dele a um profissional. Olha só, eu sou profissional contábil, sou empresário contábil, atendemos centenas de clientes, ok? Tá bom. As empresas contratam o meu serviço contábil, tá bom? Isso faz parte do meu escopo de contrato. Só que tem que ficar claro que a responsabilidade primária pela empresa não é minha como profissional, mas do cliente. Então, apesar do cliente confiar no meu trabalho, no trabalho da minha equipe, mas ele precisa ter o mínimo de conhecimento e de controle do que está sendo realizado dentro da empresa dele. Se ele não conhece absolutamente nada, não sabe o que é uma entrega de uma obrigação acessória, o que tem que ser feito da empresa, tem cliente que não sabe sequer que a empresa precisa ter um balanço fechado a cada ano. Tem cliente que sequer sabe que a empresa entrega documentos anuais com todas as informações financeiras. Tem cliente que sequer sabe que ele precisa fazer imposto de renda. Tem cliente que sequer sabe quais são as regras para fazer uma distribuição de lucro. E aí ele tem um débito tributário e começa a distribuir lucro. E não pode, porque ele não pode distribuir lucro isento se ele não tiver débito, se ele tiver débito tributário. São fatores que eu digo que são fatores muito simples de você saber, você que é empresário. E você precisa se orientar sobre esses fatores. E não tem segredo, não tem atalho para isso. Você não pode terceirizar a responsabilidade da sua empresa. Você precisa assumir o seu papel como empreendedor. E assumir o seu papel significa você conhecer o que é mínimo necessário em relação a isso. Qual é o serviço que nós fazemos para a sua empresa? Qual é o serviço que nós temos que entregar? O que de fato nós temos de entregar e como é entregue isso? Fazer verificação em relação aos seus débitos tributários, acessar a Receita Federal através do seu acesso que você tem com o seu cartão de CNPJ ou de CPF e você acessar se tem algum problema lá, se tem algum débito tributário, olhar na prefeitura se tem algum problema, se tem algum débito tributário, pedir pelo menos a cada 6 meses, se você não precisa dessa certidão, mas pedir a cada 6 meses que a empresa contábil tire a certidão automática que sai disponível no site ou você mesmo pode entrar no site e pedir essa certidão para que você possa acompanhar o que está sendo dito. E quando você pergunta algo para o profissional contábil, que é algo que foge daquele parâmetro de regra, do padrão, você precisa ter uma segunda opinião. Então, por exemplo, muito cuidado com o que as pessoas te falam, porque eu vejo muitas vezes o cliente vem para nós com uma orientação completamente dissociada de uma realidade tributária, completamente fora do comum. E aí essa informação foi dada por um profissional que sequer conhece um serviço contábil, sequer conhece o que é de fato o trabalho contábil. Sabe o que vai acontecer com empresários que pensam dessa forma? São os mesmos empresários que daqui a alguns anos vão ter problemas tributários. Isso tudo pode ser evitado. Então você não pode terceirizar a responsabilidade da sua empresa. Você precisa entender que apesar de nós profissionais da contabilidade temos o trabalho de servir a sua empresa, de atender o seu negócio, a responsabilidade primária recai sobre você. Se houver um erro da parte de um profissional contábil, você pode até entrar na justiça, recair a responsabilidade sobre ele, você pode discutir se há ou não em juízo uma responsabilidade da parte dele. Mas é você que vai responder para o fisco
diretamente em relação aos seus problemas, tá bom? Então, muito cuidado com esse processo de terceirização, é a indicação que eu deixo para você nesse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, ajuda o meu canal a crescer, e eu estou aqui em Boston participando de um evento e vou produzir mais conteúdos para vocês aqui dentro do nosso canal, e amanhã você encontra outro vídeo. Até amanhã.